Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui abrindo os trabalhos de hoje da loja Conde Saint-Germain e temos um trabalho especial, um trabalho focado no misterioso Egito, né? E um irmão jovem da loja Perseverança vem aqui nos fazer esse trabalho sobre o livro dos não mortos. Para quem não conhece, é o Carlos Emanuel, e ele é advogado, é uma pessoa bastante ativa na Sociedade Teosófica do Rio de Janeiro. Então, seja bem-vindo, Carlos, e está aberto o espaço para você, tá? Muito obrigado, Regina. Eu que agradeço a oportunidade que a loja Conde Saint-Germain está me oferecendo de apresentar um trabalho que sempre me instigou muito de fazer, né? Que, como você trouxe logo no início, ou você falou antes da gente começar, né? Que o Egito tem essa coisa do enigmático, né? Do secreto, daquilo que se perdeu na bruma do tempo, né? A gente não consegue decifrar muito bem. A gente vai pegando só folhas, né, que vão caindo ao longo desse tempo, né? E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos um slide para, na verdade são slides, né? Estão todos vendo? Sim? Beleza. Então, o tema de estudo hoje é a mitologia e simbologia do livro dos mortos do Antigo Egito, né? E a proposta é de fazer um estudo mais esotérico, não tanto ritualístico, como era feita a mumificação, né, o cerimonial. Então, ele é mais a visão esotérica dos ensinamentos contidos no livro dos mortos, né, dentro da cultura egípcia. Que acho que a proposta da teosofia é exatamente essa, né, de trazer o ponto em comum das tradições e das religiões antigas e atuais, né? Porque todas têm exatamente o mesmo ensinamento, né? O mesmo foco. E deixa eu ver só, eu acho que não está indo. Eu vou compartilhar outro aqui. Isso. Bom, então, quem deu esse título, né, de Livro dos Mortos, né, foi dado pelos pesquisadores do século XIX, que começaram a encontrar pedaços de papiros, né, junto das múmias. Não existia propriamente um livro, eram escritos em faixa, porque a cinematografia, né, ela retrata muito como se fosse um livro fechadinho, de páginas, onde você vai virando as folhas. Isso não existia, não era assim, né? Eram escritos em faixas, ataúdes, né, no próprio caixão, na parte interna, na parte externa, eram amuletos, era na própria tumba, eram rolos de papiros que se colocavam junto aos mortos, né? E o que se encontrou hoje pelos arqueólogos, cerca de 200 capítulos, né? Que, na verdade, eles chamam de encantamentos. Os arqueologistas chamam isso de encantamentos, os egiptólogos, né? Mas não se encontra nenhum livro completo, não existe um livro completo. Geralmente são cerca de livros com 30, 50, até 100 encantamentos, né? No máximo. Diferente da nossa Bíblia cristã, né? Que tem o mesmo conteúdo sempre, né? Era o indivíduo que escolhia, ele fazia a escolha de quais capítulos ele queria, antes de morrer, né? Claro, que serviriam para a sua vida eterna, de estudo para a sua vida eterna. Então, o livro do faraó também era diferente, era montado de maneira diferente de um iniciado comum, né? O verdadeiro nome do livro não é o livro dos mortos, é o livro da saída da alma à luz do sol. Então, a gente começa a ver aí que, pelo próprio nome, não é um livro que trata da morte, e sim que trata da vida. Bom, é bem em cima.
Bom, então, como eu disse, né, a gente vai analisar essa cultura de uma forma mais profunda, né, a respeito da simbologia, dos símbolos, né, que o Egito é rico em simbologia. Bom, o que significa mito? Né? Ele vem de escolas muito antigas, né? Trata de uma tentativa de captar o conhecimento da realidade da natureza. Nos princípios de todas as coisas haviam ideias, né? Como as ideias de Platão, os arquétipos, né? Que são matrizes que originam tudo que existe, né? Estão além do processo de pensamento, né? Que é aquilo, os arquétipos de Jung, as ideias de Platão, né? Que estão além do pensamento e que servem de matriz para tudo que existe. Logo após vem o conceito, logo após esses arquétipos, essas ideias, a gente começa a fazer uma elaboração mental, mais racional desse espírito da ideia. E a gente coloca como conceito. E daí passa esse conceito para um símbolo. Né? A HPB tem um conceito de que o mito é um emblema. Né? E o que seria esse emblema? Né? É um conjunto de vários símbolos diferentes. Né? A palavra Egito era uma denominação dada pelos gregos, porque os próprios egípcios não se denominavam como Egito. Né? Era Quem, era Terra Negra. E quem deu esse nome de Egito foram os gregos, que significa enigmático, secreto, desconhecido. Né? Ou seja, aquele que guarda os mistérios que há de mais profundo. E é interessante notar que os gregos eles reconheciam que sabiam menos que os egípcios, né? Que o Egito ele tinha conhecimento anterior, muito anterior. Tanto que os antigos filósofos, né, os pré-socráticos, Platão, eles foram buscar conhecimento junto aos sacerdotes egípcios. Né? Eles foram estudar com eles para depois voltar à Grécia. Bom, a ideia, então, para a gente ver a profundidade desses ensinamentos, né, é para afastar os preconceitos a respeito desse povo, que as pessoas acham, às vezes, o Egito como uma civilização que talvez nunca tivesse dado algo positivo para contribuir com a humanidade, né? Algo realmente valoroso, algo concreto, né, para a humanidade. E a gente percebe que sim, tem, através desse estudo que a gente vai fazer, tem sim muita coisa valorosa e profunda, né, para ver nos livros dos mortos, né? Que, na verdade, era um conjunto de ensinamentos que o ser humano pudesse evoluir, necessários para que a sua alma tivesse contato com a luz do sol, como o próprio nome do livro diz, né? Que é o livro da saída da alma à luz do sol. Então, o espírito relacionado com a luz do sol, que era a condição mais elevada, né? O nosso espírito, junto à luz do sol, era a condição mais elevada que se poderia esperar de um ser humano. Bom, eles tinham uma palavra para o ser que atingiu esse estado de elevação, que conseguiu unificar a sua alma à luz do sol, né? Que era Neteru, aquele que tinha poderes divinos. E era a mesma palavra para denominar deuses. Né? É como se fosse uma escada de evolução do ser humano, desde a condição comum até chegar à condição de deuses. Porque não havia uma separação nítida entre o mundo humano e o mundo dos deuses. Né? O que me fez recordar a passagem bíblica, né? Onde o Mestre Jesus, em João 10:34, ele volta-se aos hebreus e pergunta, né? Em forma de pergunta, mas quase que afirmando: vós sois deuses. Né? Para eles, ou para os egípcios, né, o mundo dos vivos se comunicava com o chamado mundo dos mortos. Né? Não dos mortos em si, não como a gente tem o nosso conceito hoje, né? Mas para aqueles que conseguiam continuar a vida eterna após a morte. Né? Eles viam um mundo visível e um mundo invisível. E existia um ponto de contato entre eles. Né? Que era a barca solar de Ra, que é um exemplo perfeito desse contato entre o mundo visível e o mundo invisível. Né?
E essa barca de Ra, o Ra significa o Sol, ele é o próprio Sol, né? E é o Sol, né, que é o centro do universo, né? É a origem, ele dá origem à vida no nosso sistema solar, né? E a barca trazia o Sol durante o dia, né? E quando nasce o dia, e quando chegava a noite, ela ia para o outro mundo, essa barca, né? E no dia seguinte, ela voltava novamente com o Sol. À noite, ela se retirava essa barca para o mundo oculto, para o mundo invisível, né? Então, ela fazia sempre, ela era a ponte, a comunicação entre o dia, aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos físicos, e aquilo que é noturno, aquilo que a gente consegue ver com a alma, aquilo que não está visível aos olhos, né, físicos. Então, ela fazia essa ligação entre a vida e a morte, entre o dia e a noite, entre aquilo que é visível e o que é invisível. E era sempre uma tentativa de voltar nesse ciclo eterno, mas sempre em direção à luz, sempre em direção ao divino, né? A maior meta do ser humano era chegar na outra margem do Nilo, com a barca de Ra, né? Então, toda a geografia do Egito era concebida no modelo sagrado, em que o Nilo nasce daquilo que é mais misterioso, nasce lá, no caso desse mundo onde nasce o Sol, né? E que traz a vida, traz a fertilidade para cultivar não só os campos, né, físicos, os campos de trigo, né, que os egípcios cultivavam muito, mas também a vida espiritual. Ele era um símbolo na terra do Nilo Celeste. Do lado leste, havia a vida manifestada, ativa, que era onde o Sol vinha, né? Esse símbolo do espírito. E do lado oeste, a vida após a morte, o pôr do sol, né? Mas Tebas não era uma cidade dos mortos, como se chamava, né? Era, na verdade, a cidade daqueles que viviam para sempre, que nunca morriam, né? Então, tinha até um ditado egípcio que era assim, que quem vive em Tebas, bem-aventurado aquele que vive em Tebas, que é ao lado oeste, né? E bem-aventurado é aquele que morre em Tebas, porque, na verdade, não morria, ele chegava à vida eterna. Então, quem fazia a ponte, a união entre esses dois mundos, era essa barca de Ra, que atravessava as duas margens do Nilo, né? E, pelo simbolismo, quando o ser humano toma consciência da vida eterna, é que ele atravessa de uma margem para outra. Então, era um mistério de adquirir, ainda vivo, no corpo físico, a consciência plena desse espírito divino, da imortalidade, né? Era o que se chamava de iniciação. Que é exatamente passar de um patamar para o outro, né? Onde a gente poderia conceber o outro mundo, né? Esse mundo que nós estamos agora, né? Que nós vivemos, concebemos, avaliamos, vemos, ouvimos, né? Pelos nossos sentidos físicos, né? E os egípcios perguntavam se existia outra forma de perceber o mundo oculto, né? Se existia um mundo oculto, se tinha outra forma de perceber as coisas, né? Com outros sentidos. E eles diziam que sim, né? Então, a pessoa adquiria essa condição de viver e perceber as coisas a partir de uma outra dimensão, de uma outra forma. E aí ele era chamado de iniciado, né? Aqui, para a gente ter uma ideia, eu trouxe o mapa de Tebas, né, na verdade, do Antigo Egito, onde mostra Tebas, né, junto com Luxor e Karnak, que eram as três cidades, né, onde tinham várias escolas iniciáticas, e formando quase que um triângulo aqui, né, no lado oeste do Rio Nilo. Bom, esse mistério da iniciação, ele acontecia nas chamadas escolas de mistérios, né? Nas casas da vida, que representavam aonde a consciência plena da vida eterna estava presente ali. Esse processo de iniciação era representado
no mito de Osíris, que é necessário que se entenda, né, para a gente poder ter uma noção exata do Livro dos Mortos. Né? Para saber do que se trata o Livro dos Mortos, a gente tem que entender um pouco sobre do que se trata o mito de Osíris. Né? Pois ele conta todo esse processo de iniciação da alma. Né? Por isso que o livro acaba sendo tão enigmático, o Livro dos Mortos, né? O livro da saída da alma à luz do sol. Porque ele é muito simbólico mesmo, né? E às vezes é difícil de entender. E não vai ser hoje, né, através de um estudo de um dia, que a gente vai conseguir esgotar a temática, mas a gente vai conseguir pegar alguns elementos do livro dos Mortos, né, para fazer ver se a gente consegue entender algo mais profundo, que faça algum sentido para a gente aqui no século XXI, né, ocidentais, né, tão distantes no tempo e no espaço dessa sabedoria tão antiga. Então, o mito de Osíris, que era a base de todo o Egito antigo, era relacionado com 3 mundos. Né? Era o mundo espiritual, o mundo do puro espírito, o mundo das almas, intermediário, e o mundo físico, que era da manifestação, material. Né? E havia 3 personagens relacionados a esses mundos. Né? O espiritual estava representado por Osíris, a unidade de tudo, a alma, o intermediário, por Ísis, e o mundo material físico por Sete. Depois, né, mais à frente, a gente vai contar um pouco a história, surge Horus, né, que era o ser perfeito, a consciência plena da unidade, né, como ponte espiritual entre o espírito e a alma, mas na Terra. Bom, e aí, o que seria esse mito de Osíris? Né? Bom, o mito de Osíris, vou contar um pouco rapidamente a história, ele conta, né, que Sete, que é exatamente que representava esse mundo manifestado, a matéria, né, ele era visto por algumas versões como mal. Na verdade, ele não é bem a maldade em si, né? É aquilo que a gente não compreende, é aquilo que vai contra os nossos anseios, a nossa segurança, né? E a gente não compreende e rotula como mal. Né? E o que ele fez? Né? Ele fez um festejo, fez uma grande festa. Deixa eu ver se consegui isso. Aqui está a representação de Ísis, né? Osíris, Sete e Neftis, que era a consorte de Sete. Aí, o que narra o mito de Osíris? Né? Que Sete fez um grande festejo e ele tinha as medidas exatas de Osíris. Ele construiu um ataúde de madeira e, nesse festejo, ele chamou todos os deuses para fazer parte dessa festa. E, como brincadeira, ele falou, cada um vai entrando no ataúde para ver se cabe exatamente. Né? E aí foram entrando vários deuses, um a um, no ataúde, e ninguém cabia. O único que coube dentro do ataúde foi Osíris. Assim que Osíris entrou, ele fechou, lacrou e jogou no rio Nilo, para que ele sumisse pelo rio Nilo. Né? Só que, como ele estava dentro desse caixão, né, madeira, ele foi descendo o rio e ancorou numa árvore, que era uma acácia. Né? Essa acácia cresceu e ele cresceu dentro do tronco dessa acácia. Ísis, né, muito preocupada, que era a irmã, esposa de Osíris, muito preocupada com o sumiço de Osíris, ela começou a procurar no mundo inteiro onde ele podia estar. Né? E através de um cheiro muito agradável que exalava dessa árvore, um cheiro que era irresistível, ela conseguiu encontrar Osíris ali dentro da árvore. Logo após, né, de encontrá-lo, né, Sete percebeu que ele tinha sido encontrado, e dessa vez, o que ele fez? Ele trancou novamente Osíris na caixa, só que dessa vez ele partiu Osíris em 14 pedaços e colocou no rio Nilo, em diversos pontos do rio Nilo. Né? Ísis, inconformada com essa situação, novamente vai à busca do seu consorte, né? Do seu irmão esposo. Só que ela não vai sozinha, ela vai com a ajuda de Anubis, que é aquele deus com corpo de homem e cabeça de chacal. Né?
vai buscar os pedaços espalhados do esposo, né? Ele colocou para ser comido pelos crocodilos, né? No rio. Ela consegue reconstruir o corpo de Osíris, ela consegue achar 13 pedaços, só não achou o órgão sexual. Isso ela não conseguiu encontrar. Ela reuniu os 13 pedaços, fez uma cerimônia, rituais, né, para ressuscitá-lo, e conseguiu fazer. Né? E a única parte que não foi encontrada foi o órgão sexual, né, que representa, é o símbolo da multiplicação, né, o órgão sexual. É o símbolo da multiplicação, da materialidade, da criação. Né? E, após a ressuscitação de Osíris, ela tem um filho, Ísis tem um filho junto de Osíris, que é Horus, que vai tentar se vingar pela morte aparente do pai. Né? Então, ele trava uma luta eterna, uma luta constante. São várias etapas dessa luta entre Horus, né, que esse ser que ele está na Terra, porque como Osíris foi para o mundo espiritual, ele reina no mundo espiritual. Mas na Terra ele deixou um representante, que seria Horus. Então, Horus luta constantemente com Sete pelo domínio da Terra, né, para reinar na Terra. E aí vai surgir uma série de provas, de dificuldades para vencer. Né? De forma que Ísis precisa da ajuda de Horus para poder manter Osíris vivo, manter os pedaços unificados de Osíris. Né? Bom, nesse mito tem vários elementos simbólicos. Né? Osíris representando o espírito Atma, né? A unidade com o absoluto, mas quando manifestado ele está presente na multiplicidade da vida física, como ocorreu na sua divisão em 14 pedaços espalhados, quando ele foi espalhado. Né? Ele veio ao mundo físico, ao mundo material. Ao mesmo tempo, Sete é o responsável pela divisão, pois representa o mundo físico manifestado, né? Que tem o seu lado mal, né? Quando os pedaços não têm consciência que tem a origem única e que podem realmente se unir novamente. Enquanto eles não tiverem essa consciência, né, Sete fica como o mal da história. Né? Aqui é uma gravura, né, onde relata essas brigas em etapas constantes, né, entre Horus, que é esse homem com a cabeça de falcão, e o Sete. Bom, mas quando tem a alma, Ísis, né, que tem o papel da reunião, de trazer sabedoria, né, o amor que leva à união dos pedaços, né, que exatamente ela representa isso, é o amor que faz a união desses pedaços. Né? A tomada de consciência, ou seja, faz a ponte de novo entre o espírito e a matéria. Por isso que a alma está ali, né, fazendo essa ponte entre o espírito e a matéria. É isso que Ísis está fazendo. Então, no aspecto maléfico de Sete, que leva à divisão da matéria, a escuridão adquire de novo um aspecto luminoso, pois ela é apenas a falta de contato com a luz, né? Que a gente conhece na literatura Vedanta como a vidya, né? A vidya, a ignorância. Né? Isso ocorreu porque houve uma interrupção da comunicação entre o espírito e a matéria, que é restabelecida por Ísis, que muitas vezes é representada pela barca também. Ela acaba sendo representada numa barca, né? Entre esse mundo visível e esse mundo invisível. Ela faz com que a matéria tenha consciência de que, mesmo na sua escuridão e multiplicidade, ela traz latente a união, a luminosidade, a presença do divino nela, na própria matéria. Daí a possibilidade de ressurreição pelo seu irmão esposo, né? Que constrói todo o processo para voltar à unidade. Então, Ísis era muito comum a Ísis era representada também com Horus amamentando, né?
sendo ela como a sabedoria, o conhecimento, e ele como Horus, como a consciência do homem, né? Então, a sabedoria e essa consciência plena para levar novamente ao mundo da espiritualidade, ao mundo real da unidade. E como acontece toda essa saga, né? E como acontece toda essa saga na vida do discípulo para buscar os pedaços de Osíris, né? E todas as lutas de Horus para vencer Sete e vingar o seu pai, né? São todas as provas da vida do discípulo, que estava vivendo o processo de iniciação, né? O discípulo estava vivendo o processo de iniciação, ele passava por essas provas, por essas etapas de provas, né? Então, o discípulo que estava preparado para a consciência do divino, da vida eterna, ele teria que passar por uma série de provas em etapas que demonstrasse a capacidade de superar os apegos, os desejos, os egoísmos, porque no mundo da espiritualidade não há divisão, não há egoísmo, não há desejos pessoais e nem apegos. Porque no mundo divino é tudo. O mundo divino não há nenhuma separação, né? Então, o mito de Osíris resume em aspectos bem simbólicos e profundos toda a saga do discípulo que busca a vida eterna, que busca a iniciação. As escolas de mistérios eram a marca do Egito Antigo, né? Tanto que as 3 pirâmides, na disposição que se encontram, representam a constelação de Órion, né? Que tem relação com Osíris também. Então, essa constelação, que é chamada o Caçador, tem 2 constelações próximas dela, que é a Cão Maior e a Cão Menor, que simbolizava que esse caçador, né, o Osíris, saía à caça com seus 2 cães. Na verdade, simbolizava toda a relação de Osíris, Ísis e Anubis. Esses 2 cães seriam Ísis e Anubis, né? Que sempre estavam acompanhando Osíris, o espírito, né? Então, eles buscavam alcançar a natureza das estrelas do norte, aquelas que estão próximas do polo norte da Terra, né? Porque eram estrelas que nunca desapareciam no movimento de rotação da Terra. Elas estavam sempre visíveis. Elas simbolizavam, principalmente a estrela polar, uma meta a ser alcançada, pois era o eixo que nunca deixa de aparecer na linha do horizonte, que nunca morre, né? Então, desaparecer na linha do horizonte, na visão egípcia, era como a morte. Aquele que tem a consciência da vida eterna, ele nunca morre. Não, ele nunca morre. Então, toda a localização geográfica dos templos tinha por base esses conceitos, né? Essas ideias. Bom, numa interpretação superficial, dizem que o Egito fazia adoração a vários deuses, né? E não existia um Deus único, mas isso não é verdade, né? Eles sabiam desse conceito de Deus uno, que estava além de todas as manifestações plurais dos seres divinos, né? Só que era uma ideia tão profunda, tão inexplicável e inimaginável, né? Era inexprimível, que eles não verbalizavam esse mistério maior. Ele não era apenas verbalizado, mas eles tinham noção dessa unidade, né? Os deuses eram apenas símbolos desse aspecto do Deus uno. Então, como os egípcios entendiam a constituição do homem comum, né? Eles entendiam que havia esse age latente. O age latente é a chispa divina no homem, o espírito divino latente. Porque a personalidade não tem consciência desse espírito ainda, né? Que não morre, esse espírito imortal, né? A nossa personalidade. Então, no homem comum, esse age, ele está latente. Essa chispa divina, ela não brilha, ela está latente. O coração, para eles, tem um aspecto duplo, né? Então, tinha o Ba, que era como se fosse a alma, junto com a sombra, dentro do coração, né? Como se fosse uma bola, né? Onde a parte de cima é luminosa, a parte de cima brilha, e a parte de baixo é escura, né? Onde havia sombra, onde os aspectos psicológicos inferiores nossos, né? Nossas emoções inferiores, nosso aspecto animal. E a parte de cima do coração seria Ba, que é a nossa psique mais purificada, né? Além disso, havia o Ka ativo, que era uma energia que move tudo
é tudo no mundo que vive, né? É o que diferencia um corpo vivo de um corpo morto. Eu talvez comparasse na literatura teosófica ao corpo prânico, né? Ao prana, o K ativo. E o corpo físico, não, que chamavam de, propriamente dito, que eles chamavam de corpo ativo. O nome interno de cada ser era dado pela união desse K ativo com o seu corpo ativo, né? Eles davam isso como nome interno. E cada um tinha o seu, nunca eram iguais. Cada ser vivente tinha a sua energia junto com o seu corpo, formando esse nome interno. Cada ser tinha o seu nome interno. É a matéria que pertence a toda a natureza, que eu vejo como Prakriti, mas que se individualiza por essa energia. Quer dizer, a matéria estava toda de maneira indivisível e ela se individualizava por conta do K. O K fazia essa individualização dessa energia, né? Que era uma nota fundamental de cada ser. Era a nota primordial de cada ser. E como é que funcionava a morte mumificada do iniciado, né? Da múmia? Como é que funcionava os constituintes, né, desse corpo morto? Quais eram? Né? Então, a mumificação, a princípio, vamos dizer que ela não era feita para todas as pessoas, né? Eles sabiam que o corpo físico era veículo do espírito e da alma, né? A mumificação era uma cerimônia utilizada para pessoas muito especiais. Só que não é só aqueles ricos abastados, né? Dentro das concepções, eram as pessoas especiais dentro da concepção da época, né? Eram pessoas sábias que tinham consciência dos elementos divinos dentro de si, né? Eles sabiam, que tinham noção das leis da natureza agindo em tudo que existe. Era para aqueles que, no mínimo, foram iniciados. Tinham passado pelas provas, né, por todas aquelas provações, todas aquelas etapas de provas, né, e tinham consciência plena desse mundo divino, do espírito neles. Só podia ocorrer a mumificação dessas pessoas porque faria um bem, não para elas, não para essa pessoa que foi mumificada, mas um bem para toda a comunidade onde essa pessoa vivia. Essa era a ideia da mumificação. Era fazer um bem para a comunidade onde essa pessoa vivia, e não para ela. Porque ela já tinha passado dessa fase, ela não tinha mais essa sombra que a gente falou lá na constituinte comum, no corpo comum, né? E aí, como é que se constituía, né? Quais eram as partes constituintes, né, desse ser, né, da múmia, mumificado, né? Esse iniciado que foi mumificado. Ele tinha age na sua esfera própria, age, que é o espírito, né, que na sua esfera própria, age o espírito em ajet, que era o horizonte luminoso, e aqui no caso esse age, né, ele está no mundo divino solar, ele está lá junto com Ra, né? Tinha o Ba intermediário, que era a alma, que fazia esse contato entre o espírito e os elementos mágicos. Ele era representado com uma ave com a cabeça humana, né? Tinha a sombra ativa, que estava no coração, né? As emoções, o aspecto psicológico inferior, podia ter ou não, tá? Mas provavelmente não tivesse, né? Porque como ele purificava a sombra, ele não tinha mais esse aspecto inferior, né? Ele tinha sublimado esse aspecto, só tinha o Ba, que estava relativamente livre, né? Ele fazia esse caminho entre o espírito e os elementos mágicos. Tinha o K ativo na múmia, né? Ele continuava ativo, porque, por conta de um conjunto de cerimônias que se fazia, né? E é interessante também de perceber hoje que as pessoas fazem muitas oferendas, né, para os seus antepassados. Algumas religiões têm esse enfoque, né, principalmente oriental, né, de oferecer refeições aos antepassados, né? Isso seria uma forma de alimentar o Ka ativo para os egípcios. Essa energia que precisava ser alimentada continuamente, né? E a própria múmia, que era o corpo mágico, né? Era um receptáculo mágico, como uma estátua, né? As vísceras eram retiradas e organizadas, né, de forma ritualística, para que fosse tudo transformado em uma caixa mágica, o próprio corpo fosse uma caixa mágica, né? Para cumprir esse papel
de trazer benefícios a toda a comunidade onde ela se encontrava. Aqui é o símbolo de K ativo, né? Eles tinham esses dois braços assim formando um U, né? Isso era para dizer que o K estava ativo. Então, em algumas câmaras mortuárias, né, existia essa estatueta aqui mostrando o faraó, no caso, a pessoa que foi mumificada, com esse símbolo na cabeça, para mostrar que ele tem o K ativo, que ele tem essa energia prânica, vamos dizer assim, ativa. Aqui, o símbolo que eu falei, né, no caso dessa pessoa, dessa múmia, né, desse corpo mumificado, o Ba livre é esse pássaro com a cabeça de pessoa, que é o Ba intermediário, na verdade, né? Ele aqui é um Ba que vai lá no espírito, em Ajet, que está lá, o espírito que está lá no mundo luminoso, e volta, né, para trazer energia para esse corpo mágico, né? Que é exatamente a múmia, como está aqui embaixo. Então, o Ba intermediário, ele vai lá, pega a energia solar divina e traz para esse corpo mágico. Aqui em cima tem esse coraçãozinho, uma íbis, né, dentro dele. Aqui, na verdade, a representação era um amuleto que se guardava junto para mostrar que Ba ele podia ter um pouco de sombra ainda. Então, Ba e sombra estavam dentro do coração. Pode perceber até que ele tem formato de coração, esse amuleto, né? E esse íbis aqui embaixo, ele representa o Ajet, né? O Age em Ajet, que já é esse espírito luminoso que não precisa mais de nenhuma representação humana. Então, ele é apenas um íbis. É o espírito puro, nesse ser, nessa múmia. Né? E o que acontece com o iniciado vivo? Né? Foi a pessoa que passou por todo esse processo de iniciação, por essas etapas, né? E está viva. Né? Esse age é ativo na vida. Ele está ativo aqui. Né? Esse espírito está vivo, está ativo. Ele não está latente, como na pessoa comum. Né? O Ba, essa alma está livre. Né? A sombra também está livre. Não necessariamente existirá sombra, né? Como foi o caso da múmia lá que eu disse. Né? Não necessariamente existe uma sombra. Como ele se purificou, né? Como não tem mais apegos, não tem mais o aspecto animal, né? A alma animal, então, Ba, ele está livre, né? E ficando só o aspecto luminoso. Então, pode ser que não tenha mais essa sombra ali, não tenha sombra livre, né? Às vezes não tem nem mais sombra. Tem o K ativo e o corpo ativo, sim, né? Porque como ele é vivo, né? Então, eles estão na matéria física, né? A matéria física e a energética estão em pleno funcionamento no mundo material, né? E aí, para salientar que Ba era representado como um pássaro com a cabeça humana, né? Como a gente viu ali agora. Por quê? A alma pode voar, mas o corpo físico está preso no mundo material. Então, o Ba representava isso, aquele pássaro com a cabeça humana. Né? Como ele está livre, ele não tem um aspecto sombra, né? Que só surge quando o Ba se prende ao mundo material. Né? Quando ele gera esse egoísmo, gera desejos, gera ambições, então ele se junta ao mundo material, à alma, né? E forma um aspecto sombra, um aspecto sombrio inferior. Então, o processo de iniciação ele libertava a alma, né? Dos envoltórios grosseiros. E a grande saga do ser humano era essa. E ele já podia perceber, sem as limitações do corpo, né? E voando, ele captava o espírito divino nela, na própria alma. Né? Após o processo de iniciação, a alma estava livre, né, dos corpos grosseiros, e ela já podia captar esse espírito divino nela. E ele era um reflexo cada vez mais limpo e puro de Deus, nela mesma, né?
Assim, esse espírito age, a chispa divina que está latente em nós, e o iniciado ela está ativa. Por isso, sua representação é o íbis, né, como eu mostrei lá. Diferente da alma que tem ligação com o corpo humano, que tem a cabeça humana e o corpo de ave. Né? O espírito já estaria desvinculado do aspecto humano. Tanto que ele volta à sua verdadeira dimensão, o espírito. Ele volta para o horizonte luminoso, em Ajet, né? Lá quando acontece a morte física. Né? Então, o espírito tem essa natureza de voar e de não estar preso a nada. Por isso aquela íbis, né? Que não tem mais representação nenhuma humana nela. O espírito é livre, ele não fica preso a nada. Mas o que acontece na morte comum? Né? Na morte de uma pessoa que não foi iniciada. Então, o corpo e a energia se dissolvem, né? Aquela sombra que não tem a parte luminosa também se dissolve, porque não tem mais veículo de ligação com o mundo inferior, não tem mais corpo material, não tem como gerar mais sombra. Né? O Ba volta para sua casa, para o seu lugar. Né? O espírito também volta para o horizonte luminoso, mas depois, novamente, ele vai ter que encarnar e passar por uma série de experiências até tomar consciência do Aj luminoso, né? Do espírito. E é por isso que a iniciação era um processo que levava milhões de anos, né? Que leva milhões de anos até, que a gente estuda na literatura teosófica. Né? E isso prova que a teoria das reencarnações também estava presente na vida espiritual dos egípcios. Né? Então, eles tinham essa consciência da reencarnação também. E esse processo se repetia até que essa consciência plena do espírito, né, o Aj, sem ser uma semente latente, até que essa consciência plena surgisse, né, não apenas de forma latente. Aí já faria parte, quando tinha essa consciência plena, né, daquilo que eles chamavam de casa dos deuses, né, no espaço divino. Era a casa dos deuses. Bom, então, na iniciação, o que se esperava era um segundo nascimento. Né? Então, muitas vezes, o iniciado era representado nos papiros como uma criança, né? Porque ele ressuscitava, ele redescobria esse espírito imortal nele. E quando ele redescobria e via que a morte não existia, né? Era apenas uma passagem, mas que o principal, que o espírito era imortal, né? E ele era visto como uma criança, né? Então, que é aquele que nasceu de novo, né? Só que nasceu dessa vez para uma vida espiritual. Certo. E por que não foi encontrado o órgão sexual lá junto a Osíris, né? Como eu disse anteriormente, ele representava aquele que não procriava, aquele que não se dividia no mundo material, aquele que não dividia as atenções, né, com as coisas materiais, né, criando apego, criando sentimentos inferiores, né, inveja. Ele não criava mais esse tipo de situação no mundo material. A vida era totalmente espiritual. Então, o órgão sexual era um símbolo da manifestação, da pluralidade típica do mundo material. Né? Ser iniciado era como ser osirificado e ter condições de viver o que é próprio dos poderes divinos, estando vivo no corpo material. Por isso, aquele que vivia em Tebas, né, era bem-aventurado, pois conhecia a vida eterna, sabia que a morte não existia. Né? Ele tinha essa consciência que a morte não existia. Então, erradamente, é chamado Livro dos Mortos. Né? Ele é uma compilação de várias edições, de diferentes origens, né, esse Livro dos Mortos. Né? E para cada discípulo continha várias provas. Cada pessoa tinha tinha condições de ser discípulo, né? Ele tinha diversas provas, e cada um tinha as suas provas. Né? Tinham vários deuses que colaboravam com essas provas, né, para passar por essas provas. Várias situações com muitos símbolos, né, que para estudar cada uma, né, cada prova
é uma longa caminhada, né? Isso gera para uma vida inteira, né? Então, o mais famoso dos papiros encontrados, né, era o mais íntegro, né, que foi encontrado, é o papiro de Ani. Tem mais ou menos 1.250 anos antes de Cristo. Foi o mais inteiro encontrado, esse papiro de Ani. Esse foi em Tebas, né, na cidade de Tebas. Mas as fontes são muitas, né, dos livros dos mortos, né? Pois existiam várias confrarias, várias que chamaram de casas da vida, né? E cada um tinha seus discípulos em diferentes épocas, né? Então, quem seria o fundador, o escritor do primeiro papiro que seria a respeito do livro dos mortos? Tudo indica que teria sido Tote, ou Hermes Trismegisto, né? Aquele que recompilou o livro dos mortos, né? Que conta uma tradição anterior que havia se perdido. Em 4.000 a.C., Hermes Trismegisto traz de volta esses conhecimentos, sendo ele considerado como Tote, o deus Tote, né? Com a cabeça da Ibis, aquele deus, o homem com a cabeça de Ibis, né? É o deus da sabedoria, da escrita, que recompilou tudo antes dele, para que não se perdesse, né? Isso a gente vê muito, né, na Índia, né? Como aqueles avatares que vêm para poder reescrever conhecimento que caiu em decadência, né? Então, a religião egípcia, nesse período de Tote, de Hermes Trismegisto, ela já estava em decadência, né? Já tinha muitas feitiçarias, muitas deformações, né? E muitos mistérios haviam sido perdidos. E ele veio resgatar os mistérios. Hermes Trismegisto veio exatamente resgatar os mistérios. Então, tem traduções de diversos livros dos mortos, né? E além das diversas confrarias, os hieróglifos também têm diversas interpretações, devendo ser analisado todo o contexto, né? Para que haja uma tradução fidedigna, não só de um símbolo isolado, né? Então, o papiro de Ani está atualmente no Museu Britânico, e é uma fonte, a fonte mais fiel encontrada até hoje, né? Pois foi trazida direto de uma escola iniciática de Tebas, né? Ainda que falte algumas partes, ele é o mais completo. Bom, o papiro de Ani ele é organizado de tal modo que mostra que o discípulo ele mostra o discípulo vencendo as 4 etapas, né? A etapa terra, água, ar e fogo, né? Significa terra, o aspecto denso físico, a água, o aspecto energético, que é K, a gente viu, né? Ar, o domínio do aspecto emocional, que seria a sombra, e na etapa do fogo, é o domínio do aspecto mental, que estaria ligado à barra. Né? Para que a partir do domínio desses 4 elementos ele pudesse chegar no 5º elemento, né? Que é realmente o que daria condições para perceber esse aspecto divino nele. Então, ele tinha que vencer essas 4 provas, né? Para poder chegar no 5º elemento, né? Então, a superação do quaternário significa a superação do mundo humano propriamente dito, desse mundo egoísta, dividido, e o 5º aspecto significa a união com o divino nele, com o divino na natureza. Fazer essa união, essa ponte do divino nele com o divino na natureza. Ele transpõe a margem do Nilo para o outro lado. Na primeira etapa está a figura de uma criatura chamada Amit, né? Simbolizada pelo crocodilo, que sempre representava aquele que comia os pedaços de Osíris no Nilo, né? Ele comia os pedaços de Osíris, significando que a imagem do mundo material, aquilo que absorve o espírito na matéria, que prende a essência divina na matéria, né? Que é inconsciente do mundo espiritual. Por isso que ele engole Osíris, né? Esse crocodilo Amit. E ao final dessas 4 etapas aparece outra deusa, que é a Tueris, ou Opet, que era uma deusa em forma de hipopótamo, que simbolizava a protetora dos nascimentos, né? Mas, na verdade, é aquela que protege e garante o nascimento espiritual. A última figura é ela,
né, que ela está ali para receber esse recém-nascido no espírito. Em cada etapa vai ter um conjunto de imagens, em cada etapa dessa, né, vai ter um conjunto de imagens e textos mostrando as provas a superar, a superação, né, efetivamente ocorrida, o aspecto divino que ele adquire na sua consciência, em cada etapa que vai ganhando, que vai vencendo. E tudo isso com elementos simbólicos impossíveis de analisar com profundidade aqui. Aqui, a representação de Amit, o que representa o crocodilo, né? Na verdade, ele era uma figura híbrida, né? Era o crocodilo com talvez um guepardo e hipopótamo atrás, mas ele representa a figura material, o mundo material, que engole os íris, que transforma que perde a consciência espiritual na matéria. E aqui, tu eres, né? A deusa em forma de hipopótamo, que era a deusa da maternidade, para receber esse recém-nascido na vida do espírito. Então, a consciência humana, egoísta, vai adquirindo a libertação da alma, né? Para que ela possa captar todos os mistérios, e os mistérios e poderes do mundo do espírito. Uma das etapas finais tem o símbolo da barca, que atravessa as margens, né, do Nilo e começa a perceber esse oceano primordial, né, a origem de todas as coisas. As águas celestes eram a origem de tudo. A sua união com o Espírito Divino é que gerava o mundo manifestado. A união das águas celestes com o Espírito Divino é que dava origem ao mundo manifestado. Então, uma vez atravessando as duas margens, né, ele se oferecia, esse iniciado, ele se oferecia como aquele que tem conhecimento de tudo e está a serviço desse Espírito Universal, né, desse Deus único. Existe uma imagem muito famosa, né, que é a pesagem do coração, né, que está na primeira fase, que é na etapa terra. Essa imagem aí. Né? Nela está bem representado o seguinte. Aqui dá a balança, né? O coração do discípulo, né? O do iniciado, era colocado na balança 42 vezes, porque ele tinha 42 juízes que estavam aqui em cima, que faziam 42 perguntas. E aí esse coração ele era colocado de um lado da balança, no outro lado a pena de Maat, da justiça, do equilíbrio. Né? E se esse coração tivesse muita sombra, ele penderia para baixo, né? E Maat, e ele seria dado para Amit, né? Para esse crocodilo, para ser devorado. Né? E, na verdade, ser devorado era voltar para o mundo material, reencarnar, voltar para a Terra. Né? Se esse coração, quem fazia essa ajuda, na passagem, né, do mundo visível para o mundo invisível, era Anubis, como ele leva aqui, né, é intermediário nesse mundo, né, no mundo da pesagem. Então, ele sempre que colocava o coração na balança. Né? Se esse coração fosse mais leve, tudo era anotado por Thoth, né? E após, se esse coração fosse mais leve que a pena de Maat, né? Ele era conduzido por Horus, né? Que é essa consciência plena da espiritualidade, para a unidade espiritual que era representada por Osíris. Né? Então, ele era conduzido, se ele fosse mais leve, ele era conduzido até Osíris. Agora, um fato interessante é que nunca foi feita uma representação onde o coração fosse mais pesado que a pena. Porque, como era encantamento, né, isso aí poderia condenar a pessoa que morreu. Né? Ficaria na eternidade ali, junto de um encantamento, né, dizendo que o coração dela é mais pesado que a pena. Então, ela estaria condenada, ela teria que voltar à materialidade, né? Voltar, reencarnar. E, no caso, a intenção não era essa. Então, era o livro da vida eterna. Então, era trazer
a pessoa, a consciência espiritual e levar até Osíris. Mas, de qualquer sorte, né, lembrando que Amit, que representava o mundo material, ele trazia novamente essa pessoa, a reencarnação, essa alma, né, a reencarnação, só que ela tinha uma série de provas novamente a serem cumpridas, de experiências, até que eu morresse novamente no mundo material e tivesse a oportunidade de ter uma nova pesagem no coração, né? Se essa pessoa fosse ética, seria apresentada a Osíris. Bom, se ele já fosse iniciado, né, já com a consciência plena da vida espiritual, esse coração não teria sombras, tão leve e sem pesos que poderia ir para a mente. A mente era o paraíso dos egípcios, né, que tinham campos de trigo, de 3 côvados, né, simbolizando o aspecto espiritual. O cultivo, os touros, né, tudo como consta nos papiros, né. Numa interpretação superficial, as pessoas acham que eles continuariam com essas atividades agrícolas cotidianas, né? Se alimentando, né? No mundo espiritual, nesse paraíso, minha mente. Mas a intenção não era essa, né? Era o símbolo de uma vida celeste, onde cada elemento, né? O touro, o trigo, o arado, e cada ação era para manter a harmonia da vida espiritual. E não havia uma ressurreição do corpo, né? Eles não pensavam assim. Esse corpo mumificado ele não iria ressuscitar, né? Eles estavam lá cumprindo a função espiritual no mundo espiritual, né? Para manter a harmonia. Aqui são os exemplos dos papiros, né? Das funções desempenhadas no mundo espiritual. Que, na verdade, como eu disse, né? Era apenas, são funções para manter essa harmonia no mundo espiritual. Bom, nas imagens do paraíso, né, aparecem flores de lótus também, né? Eles representavam o sopro que alimentava a verdadeira vida, né? O lótus tinha essa função de representar esse sopro que alimentava a verdadeira vida. No Egito Antigo, tinha lótus brancos e azuis, né? Que não eram exatamente iguais ao lótus indiano. Era uma espécie de lírio. Mas, da mesma forma, simbolizava as 4 etapas que o discípulo tinha que passar para chegar na iniciação. A saída da terra, rompendo a semente, o talo que subia pela água, até entrar em contato com o ar na superfície e o fogo no contato com o sol, né? Aquilo que despertava o divino na alma para sempre, nunca esquecendo da sua origem, desabrochando no contato com o mundo espiritual. Essa tradição nos conta toda a história de vida e não de morte, né? Para o que a gente conseguiu ver até aqui. Cada vez que nos aprofundamos em cada símbolo, nos aproximamos da raiz de uma ideia antiga, que está não só no Egito, né? Segunda vez que a gente faz um estudo aprofundado desses símbolos, né? Essas ideias, elas não estão só no Egito, elas estão na Índia, na América pré-colombiana, na China e até mesmo na própria Europa. Foi? Passei direto. Tem o último ainda aqui. Então, esse livro, né, ele mostra que cada um de nós tem que evoluir, né? Tem que ir galgando degraus dessa escada, né? Que Isis tinha na sua cabeça. A figura de Isis, ela tinha na sua cabeça representada, depois eu vou mostrar a vocês, mas quando eu voltar, uma escada, que é exatamente essa subida que o ser humano tinha que fazer em direção a Osíris, né? Então, temos que subir essa escada para entrar em contato com As, né? Com essa chispa divina que está latente em nós, né? Temos que ir além do nome interno, que é o karma usurpativo, né? Para ir além do aspecto racional que tudo divide, né? E volta a ver a origem da vida a partir de uma única fonte.
É isso que o livro quer mostrar. A vida a partir de um único ponto, que se expande, e que em alguns momentos ele pode se retrair, e depois volta a expandir, que são os ciclos da vida. Né? E as nossas experiências humanas, nós temos que vivê-las como provas diárias, como contam esses símbolos no mito de Osíris, né? Contados pelos iniciados, que eram mais sábios do que nós, né? E para perceber que as leis que regem a vida, né? Para que possamos nos aproximar cada vez mais dessa outra margem, né? Navegando em direção a essa outra margem, que é a casa do espírito. Então, eu espero ter trazido com esses conhecimentos, né, tão antigos, enigmáticos, né, como dissemos no início, alguma forma, né, alguma ferramenta para que busquemos ser melhores, né, do que somos, né, ser mais, se libertar um pouco da nossa sombra e buscar mais o nosso aspecto luminoso. Né? Então, essa é a intenção do nosso trabalho de hoje. Tá? Agradeço novamente a oportunidade da loja Conde Saint-Germain. Está aberto para discussões, debates, observações. Vê se você consegue fechar o compartilhamento. Sim, sim. Vou mostrar a vocês só aqui, antes de fechar, desculpa, a escada na cabeça de Ísis. Essa escadinha aqui, que parece um trono, né? Na verdade, é uma escada. Por acaso, 3 degraus para chegar no reino de Osíris. Nossa, muito interessante. Eu agradeço muito a você, porque eu nunca vi tão explicado assim, sinceramente. Eu não tinha noção nenhuma de muitas coisas. A gente tem essa curiosidade, né, por aquelas figuras do Egito, mas assim, a gente não entende o que é aquilo. A gente sabe que existe toda uma sabedoria por trás, e eu nunca vi essa comparação. Achei maravilhoso. Nunca que eu achei que aquilo em cima da cabeça dela seria uma escada. Como é que pode, né? Mas realmente perfeito, ainda por cima com 3 etapas. Bom, eu agradeço muito a você, Carlos. Eu vou encerrar a nossa gravação, porque, lógico, nós vamos continuar aqui batendo papo. Mas, como foi combinado aqui na loja, a gente encerra a gravação com a palestra encerrada. Eu agradeço muito, realmente foi a melhor exposição que eu já vi sobre o Egito, porque eu consegui entender coisas que eu jamais tinha entendido, sinceramente, tá? Tá de parabéns e espero que você volte à nossa loja em outra ocasião, tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada mesmo. Tudo de bom. Obrigado, minha irmã.